E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente tá aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira. Nessa aula de história eu vou dividir ela em dois vídeos, tá? Para não ficar muito extensa, ficar um vídeo muito grande. E no primeiro vídeo a gente vai abrir lá na página 88, no bloco 5, que diz o Brasil dos portugueses. A gente viu que por volta de 1530 os portugueses tomaram a decisão de colonizar as terras encontradas, ou seja, resolveram dominá-la e explorá-la permanentemente. Então essas novas terras que os portugueses vão encontrar, que no caso hoje a gente conhece como Brasil, tá? A partir dos anos de 1530 eles vão resolver povoar, né? Eles vão resolver colonizar o Brasil. E eles vão explorar, eles vão dominar toda essa terra, vão retirar os recursos que eles acham que eles podem lucrar com isso, vão forçar as pessoas que moravam aqui, no caso os indígenas, a trabalhar para eles. Enfim, eles vão explorar e dominar essa terra a partir dos anos de 1530, tá? Mas como será que eles se organizaram a nova colônia? Nas próximas aulas você aprenderá sobre o cultivo da cana-de-açúcar e a exploração da mão de obra de indígenas. Então a gente vai ver agora sobre como que eles faziam, né, o cultivo da cana-de-açúcar e como que eles exploravam os indígenas, né, a trabalhar para eles. Olha só essa imagem que curiosa, né? Gravura de Juan Moritz Rendas, representando o transporte de índios escravizados no século XVIII. Então essa imagem mostra os índios, eles estão sendo escravizados, percebam que há uma grande quantidade de indígenas, né? E nisso inclui mulheres e crianças. Eles estão sendo transportados de um local para o outro, tá? E olha só, quem está aqui na frente são dois homens brancos e uma grande quantidade de indígenas, tá? Escravizados. No trocar ideias, eu quero que vocês pensem, reflitam sobre essas duas perguntinhas para que na nossa aula ao vivo, mais tarde, a gente possa falar um pouquinho sobre elas. Na primeira diz o seguinte: ao ocupar o Brasil, a ordem da coroa portuguesa era cultivar a cana-de-açúcar. Quem você acha que fez esse trabalho? E o 2, em sua opinião, o que aconteceu com a população indígena após a divisão do Brasil em capitanias? Elabore suas hipóteses. Então, reflitam sobre essas duas perguntinhas. Na nossa aula ao vivo a gente discute sobre elas, beleza? Bom, no textinho, o cultivo da cana-de-açúcar diz o seguinte: quando os portugueses iniciaram o processo de colonização do Brasil a partir de 1530, a ocupação do território com plantações de cana-de-açúcar tinha dois objetivos. Então lembra, a partir dos anos de 1530, né, eles pediam para que se plantasse a cana-de-açúcar aqui no Brasil, por dois motivos. Primeiro, acumular riqueza com o comércio do açúcar na Europa e evitar que outros povos viessem explorar a nova terra, tá? Com isso, os donatários e outros interessados em participar da colonização viajaram de Portugal para o Brasil e, utilizando os direitos e os deveres oferecidos pelo rei de Portugal, iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar. Mas por que será que tantos portugueses decidiram se aventurar para terras tão distantes, apostando suas economias na produção de açúcar? Na Europa daquela época, o açúcar era considerado um artigo de luxo, utilizado para adoçar alimentos e também como remédio. Por esses motivos, ele se tornou um produto muito procurado e, consequentemente, muito valorizado. Assim, sua produção e seu comércio eram atividades muito lucrativas. Então, quando, né, a partir da ocupação portuguesa, a partir de 1530, né, os dois motivos, os dois objetivos que fazem com que os portugueses resolvam plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil, primeiro é o acúmulo de riquezas, porque na Europa daquela época o açúcar era considerado um artigo de luxo. Ele era utilizado para adoçar, né, alimentos e também era utilizado como remédio, tá? Então, por conta disso, ele vai se tornar um produto muito procurado, tá? E muito valorizado, tá? Muito caro. Então, um dos objetivos é plantar a cana-de-açúcar para que se produza o açúcar, porque na Europa ele era usado tanto na alimentação, né, para adoçar os alimentos, como remédio, e isso fazia com que ele fosse um produto muito valorizado, tá? Muito caro. Então, as pessoas lucravam bastante com a sua venda. E o segundo motivo é pela produção do açúcar, tá? No caso, para que evitar, né, o segundo motivo da produção do açúcar era evitar que outros povos viessem explorar a nova terra, tá? Era evitar, então, porque na hora que eles chegassem, eles vissem que aqui nessa nova terra havia plantações, né? Eles já veriam, né? Ó, tem gente que já está habitando essa terra, tá? Então, outro objetivo, né?
além do comércio e acumular riquezas com o comércio do açúcar, era evitar que outros povos viessem explorar, porque quando eles vissem as plantações de cana-de-açúcar aqui, né, eles viriam, ó, tem gente ocupando já. Olha só esse post-it que interessante. A produção do açúcar, porém, envolvia um longo processo que se iniciava com a plantação da cana, passando pela extração do caldo e secagem e o branqueamento. No final, conseguia-se um açúcar em terrões, ou seja, em pedaços que eram encaixotados para serem vendidos na Europa. Então está falando um pouquinho do processo de produção de açúcar. Mas o cultivo da cana-de-açúcar que vocês têm que compreender, tá? É por dois motivos que eles vão começar a plantar a partir de 1530. Primeiro, porque com a plantação da cana-de-açúcar eles iriam produzir o açúcar, que era um artigo usado tanto para adoçar os alimentos tanto como remédio lá na Europa, portanto ele era muito valorizado e os portugueses ganhariam bastante dinheiro com a sua venda. E o segundo motivo é para que evitasse que outros povos viessem explorar a sua terra, né? Viessem explorar o Brasil, porque logo quando eles vissem que tinha uma plantação de cana-de-açúcar ali, logo eles já falaram, olha, tem gente que chegou aqui antes da gente, então a gente não vai entrar nessa terra porque já tem dono. Ok? Após vocês lerem esse textinho e assistirem a explicação do tio Lucas sobre ele, vocês vão lá para a atividade 1, tá? Vocês vão responder a número 1 e a número 2. Sobre o processo de colonização do Brasil, assinale a alternativa correta, tá? Então vocês vão assinalar qual é a alternativa correta. E na 2, no século XVI, utilizava-se o açúcar como remédio e também para adoçar alimentos. Por isso o produto era... Também vocês vão assinalar a alternativa correta. Beleza, pessoal? Então essa a gente falou um pouquinho sobre o cultivo do cana-de-açúcar, os dois motivos que levaram os portugueses a plantar, tá, a cana-de-açúcar. Ganhar bastante dinheiro com isso e proteger o território, beleza? Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre esse vídeo, anotem no cantinho da apostila, anotem no cantinho da folha, ou anotem um post-it na nossa aula ao vivo, vocês tiram ela comigo. Beleza, pessoal? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, combinado? Tchau, tchau!